Queridos, abramos a palavra do Senhor na epístola, na carta do apóstolo Paulo a Filemon. E é com essa convicção, irmãos, de que o Senhor do Exército está aqui, que nós cantamos, nós oramos, nós lemos e agora ouviremos a sua palavra. Filemon. Nós, irmãos, conforme foi anunciado, exporemos toda a epístola a Filemon nesse dia do Senhor. Porém, o faremos em duas partes. Uma primeira parte agora pela manhã e a segunda parte à noite. Leiamos, irmãos, toda a epístola. Diz assim, queridos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Por isso, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, estamos diante de uma pequena epístola, mas tão poderosa, Senhor, em instrução e em revelação do Teu Evangelho. Que esse poder, Pai, chegue ao nosso coração e exploda, Senhor, destruindo todo o pecado, todo o orgulho, Senhor, toda a desconformidade com o Teu Evangelho que há em nosso coração, Pai. Tem misericórdia de nós e pelo Teu Espírito, abre os nossos olhos para que entendamos as maravilhas da Tua lei. Faz-nos crer, amar e viver aquilo que aprenderemos hoje pela manhã e pela noite, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus, Ele nos criou como seres relacionais, como seres sociais, isto é da nossa natureza e da nossa constituição nós nos relacionarmos uns com os outros, nós vivermos em sociedade. Isso porque, irmãos, o nosso Deus, como nós logo mais nos aprofundaremos nesse tópico no aniversário da igreja, é o Deus triuno, é o Deus trino. Ele é um só Deus que subsiste em três pessoas. Então, eternamente,
Deus é um Deus relacional. Cada pessoa da divindade relacionando-se uma com a outra perfeitamente, em perfeito amor, em toda a infinitude, de plenitude que pode existir num relacionamento. E Deus, irmãos, nos criou a sua imagem e semelhança. Consequentemente, Deus nos fez seres sociais e seres relacionais. Ele nos criou para nós nos relacionarmos uns com os outros e antes para nós nos relacionarmos com Ele mesmo. O problema, irmãos, é que o pecado, ele maculou, ele desfigurou, ele corrompeu tudo, inclusive as nossas relações ou a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E então, irmãos, somente pela obra de Cristo é possível nos relacionarmos devidamente. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Somente por meio da obra de Cristo é possível nós nos relacionarmos devidamente. A obra de Cristo, irmãos, o Evangelho, não é apenas a base da nossa salvação, soterologicamente falando, mas também a base de todos os nossos relacionamentos. Se nós queremos viver relacionamentos que glorifiquem ao Senhor, e se nós queremos viver relacionamentos, verdadeiramente relacionamentos, conforme Deus quis que eles fossem, nós temos de usar o Evangelho como base, como um norteador, como um juiz das nossas relações, não importa qual seja o tipo. Somente, irmãos, pela obra de Cristo, podemos ter relacionamentos profundos e verdadeiros. Do contrário, irmãos, conforme o apóstolo Paulo fala, é só ódio e idolatria. O que é que eu estou querendo dizer, irmãos? Relacionamentos sem Cristo, sem ter o Evangelho por base e restaurando a maneira como nós nos relacionamos, só tem duas opções. Como o apóstolo Paulo fala, vivermos nos odiando mutuamente, tendo inveja uns dos outros, ou idolatria. É nós usarmos os relacionamentos de forma idólatra, de forma indevida. Na epístola, irmãos, na epístola a Filemon, nós temos um exemplo de como um relacionamento está fundamentado no Evangelho. Como, irmãos, a igreja no primeiro século, mostrando novamente que nós não temos apreço a templos, a prédios, como se eles fossem santificados. A igreja ela se reunia em casas. Aí aqui alguns vão usar isso aqui, tá vendo? Isso aqui é o princípio das células, dos grupos familiares. Não, isso aqui é o princípio da igreja se reunindo em culto. A igreja não tinha prédios amplos para se reunir. A igreja se reunia em cavernas, em casas, em grutas, embaixo de árvores. A igreja se reunia na casa de Filemon. Então o apóstolo Paulo direciona-se a Filemon, mas também a estas pessoas, e nós vamos entender lá na frente, no final da exposição à noite, o porquê que ele também faz referência a essas pessoas. Agora, irmãos, diferentemente de outras epístolas, Paulo ele não se apresenta, como ele faz em outras epístolas, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele não precisa defender o seu apostolado junto a Filemon. Filemon é um colaborador do evangelho. Ele não precisa se apresentar a Filemon, como ele faz a outras igrejas, como a igreja de Roma, porque Filemon era amigo próximo de Paulo. Ele lembra simplesmente a Filemon qual era a situação que ele estava passando. Eu sou Paulo, o velho, é que já nos mostra que Paulo já estava um pouco avançado de idade, que sou prisioneiro por causa do evangelho. Eu estou preso, Filemon. Ele apenas relembra isso para Filemon, irmãos.
Provavelmente, irmãos, Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. Paulo teve 2 prisões em Roma na sua caminhada, no seu ministério. Uma primeira, e foi nessa ocasião em que ele escreveu a Epístola de Filemon, a Epístola de Colossenses, que inclusive a igreja que se reunia na casa de Filemon era a igreja de Colossenses. A Epístola de Colossenses, aquela igreja se reunia na casa de Filemon, e as 2 epístolas são enviadas juntas, Colossenses e Filemon. E Paulo também escreve Efésios e escreve Filipenses nessa primeira prisão. Nessa ocasião, então, irmãos, veja, por favor, o versículo... Vamos para Colossenses, capítulo 4, só para os irmãos verem essa questão contextual. Colossenses, capítulo 4, versículos 7 e 9. Colossenses, capítulo 4, versículos 7 e 9. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento de nossa situação e de alentar o vosso coração. Em companhia de Tíquico, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que ocorre aqui. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Paulo escreve a Epístola a Filemon, e nós vamos entender um pouco mais do que essa epístola trata, mas tem uma pessoa envolvida aqui que nós vamos ver, que é Onésimo. Então, Tíquico era o pastor da igreja de Colossenses, foi até Roma, Paulo dá a ele a Epístola aos Colossos e a Epístola a Filemon, e ele vai junto com Onésimo, levando as 2 epístolas de Onésimo para a igreja. Então, na carta de Colossenses, ele fala, eu estou enviando Tíquico com Onésimo, e eles vão explicar como eu estou aqui na prisão. E junto com eles, vêm as epístolas. Mas quem é Filemon, irmãos, especificamente? Filemon, queridos, é aqui na epístola, nos é apresentado aqui nos versículos iniciais como o amado de Paulo. Paulo amava Filemon. Ele era o colaborador na obra do evangelho. Aqui, 2 coisas mencionam-se na epístola que nos mostra que tipo de colaboração Filemon claramente dava. Filemon cedia a sua casa para que a igreja se reunisse. Então, a casa de Filemon era o local da igreja se reunir. E Filemon hospedava apóstolos e pregadores. Ele fala no final, prepara-me uma hospedaria, prepara-me uma pousada. Então, Filemon era um profundo cooperador do evangelho com o apóstolo Paulo. Ele era anfitrião da igreja de Colossos, como nós já falamos. Naquela época, a igreja se reunia em casas. E ele chama, irmãos, Paulo chama Filemon carinhosamente de irmão. Ele se refere a Filemon, meu irmão, mostrando a proximidade que eles tinham, irmãos. Claro, queridos, que Paulo e Filemon tinham um profundo afeto um pelo outro. Além de tudo isso, fica explícito, por indicativo no texto, de que Filemon era um homem de posses. Veja, ele era hospitaleiro, um amplo hospitaleiro, hospedava a igreja, hospedava pregadores, e ele possuía escravos. Onésimo, nós vamos ver, era o escravo de Filemon. E possuir escravo naquela sociedade não era qualquer um, deveria ter posses. E provavelmente, irmãos, ele era pai de Arquipo. Em Colossenses capítulo 4, versículo 17, faz referência a Arquipo, que é mencionado aqui, para que ele cumprisse fielmente seu ministério. Provavelmente um presbítero da igreja de Colossenses, ou até mesmo um outro pastor, algo do tipo. Mas ele tinha um ministério na igreja de Colossos, como algum desses ofícios. Mas a carta, irmãos, ela não era para discorrer sobre a amizade do apóstolo Paulo com Filemon. Havia um tema, havia um problema. E o tema seria uma terceira pessoa, que é apresentada aqui, nós já mencionamos, que é Onésimo. Onésimo, irmãos, o nome de Onésimo significa literalmente inútil. Veja o versículo 11, por favor. Ele está se referindo a Onésimo. Eu estou te enviando meu filho, o que eu gerei em algemas. Eu te envio Onésimo. Aí ele fala, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo faz um trocadilho, porque Onésimo significa inútil. Ele fala, antes ele te foi inútil, realmente era esse o nome dele, e era isso que ele era para ti, inútil. Mas agora ele é útil. Então, irmãos, Onésimo, ele era um escravo de Filemon, que havia fugido, isso o apóstolo Paulo faz menção no versículo 15 e 16, que foi parar exatamente, providencialmente, irmãos, onde o apóstolo estava preso em Roma. Provavelmente, irmãos, Onésimo fugiu de Filemon e foi para a grande Roma, capital do Império Romano, onde havia muita gente entrando e saindo, se movimentando, e ali ele pensou, vou me esconder muito tranquilamente aqui na capital de Roma. Só que o problema é que Onésimo foi pego como escravo fugido,
foi preso e foi parar exatamente onde? Exatamente onde o apóstolo Paulo estava preso. E o Onésimo, que tentava fugir e passar por desconhecido, foi parar do lado daquele que conhecia muito bem quem era ele. Ele servia a Filemon. Paulo conhecia ele. E ali, irmãos, Paulo pregou o evangelho a Onésimo e Onésimo se converteu. Ele diz no versículo 10, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. E aqui, irmãos, a linguagem do apóstolo Paulo, que é a linguagem do ministro do evangelho. Aqueles que são convertidos pelo ministro, pela pregação da palavra, ou pelo ministério da palavra, ou são cuidados, são chamados de filhos. E Paulo fala, eu gerei Onésimo em algemas. Ele é meu filho na fé, porque eu preguei a palavra para ele, ele se converteu. Quando o escravo, irmãos, fugia por lei no Império Romano, o escravo ele deveria e poderia ser morto pelo seu senhor, por causa da vergonha e do prejuízo que trouxe. Portanto, irmãos, imagine a aflição de Onésimo. Fugido, preso, e agora o apóstolo Paulo estava enviando uma carta a Filemon, com Onésimo junto da carta, por assim dizer, e certamente essa carta seria entregue na própria presença de Onésimo a Filemon. Imagina a situação que está posta, irmãos. Um homem que deu prejuízo, um homem que fugiu, um homem que trouxe vergonha para Filemon, um cooperador do evangelho, agora ele está sendo levado de volta, o que ele menos queria, para se apresentar diante daquele que ele ofendeu, com a carta do apóstolo Paulo nas mãos. Vemos então, irmãos, nós vamos ver aqui como que Paulo ele resolve essa questão com base no evangelho. A epístola, irmãos, está basicamente dividida em 4 partes. A saudação, do versículo 1 ao versículo 3, o versículo 4 ao versículo 7, em que o apóstolo Paulo dá ações de graças e elogios a Filemon, o versículo 8 ao versículo 9, ao versículo 20, em que Paulo desenvolve as suas argumentações e a tratativa da questão, e o versículo 21 a 25, em que Paulo traz uma saudação final. De forma, irmãos, que hoje o que é que nós vamos aprender, o que é que essa epístola de Filemon nos ensina? Ela nos ensina, irmãos, que os relacionamentos no Senhor, para os crentes, eles são regidos pelo Evangelho. Os nossos relacionamentos, irmãos, são regidos pelo Evangelho. E o tema da nossa exposição, irmãos, é relacionamentos fundamentados no Evangelho. Primeiramente, irmãos, vejamos a saudação, novamente, versículo 4 ao versículo 7, por favor. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne edificante no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Segundo a sua misericórdia, perdão, irmãos, pois, eu estava lendo lá em cima no texto, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no seu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O que é que Paulo faz aqui, irmãos, no início, na saudação dessa carta? Ele dá graças a Deus pelas evidências de salvação em reconhecimento da piedade que Deus já estava gerando em Filemon. Resumido em 2 coisas, ele fala, eu dou graças a Deus por 2 coisas em você, Filemon. Pelo amor que você tem pelos santos e pela fé que você nutre no Senhor. Você é um homem que ama a igreja de Cristo, você ama os crentes, e você é crente firme no Senhor. E aí ele ora, irmãos, pela prosperidade espiritual de Filemon, destaca que o amor de Filemon pela igreja confortava o coração do apóstolo Paulo, alegrava o coração do apóstolo Paulo em meio às aflições que ele estava passando por causa do evangelho, e ele diz claramente, Filemon, você é um reanimador da igreja de Cristo, e com seu amor pela igreja, você me reanima. Paulo, irmãos, Paulo aqui, queridos, ele começa a louvar a Deus pela vida de Filemon. Mas ele está querendo resolver um problema de relacionamento de Filemon com Onésimo, queridos. O que Paulo está falando aqui, irmãos, não é simplesmente querendo amansar a fera. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está fazendo aquilo, queridos, que nós deveríamos ser muito mais constantes na feitura. Paulo está louvando a Deus por aquilo que Deus fez na vida de Filemon. Qual foi, irmãos, a última vez que você falou algo do tipo para alguém? Qual foi, irmãos, a última vez que, sem ser por ocasião de aniversário, e mesmo que em aniversário, isso nem sempre acontece, né? Isso é bom acontecer, mas qual foi a última vez que você chegou para um amigo seu, para a sua esposa, o seu esposo, o seu filho,
os seus presbíteros, o seu irmão em Cristo, a irmã em Cristo, o seu pastor, o seu diácono, e exaltou a Deus pelo bom fruto visível que Deus tem dado na vida daquele irmão, daquela pessoa que é próxima à sua, como o seu esposo ou sua esposa. Qual foi a última vez que você fez isso? Nós sempre, irmãos, somos rápidos para criticarmos. E eu digo isso porque eu conheço o meu próprio coração. Nós somos rápidos, irmãos, para arrumarmos briga, porque o nosso coração é cheio de nós mesmos, irmãos. Mas nós somos tardios e lentos para darmos um passo em um relacionamento mais profundo. E o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos, é dando um passo em um relacionamento mais profundo. Ele está dizendo, Filemon, eu consigo ver em você o que Deus está fazendo. Ele não está louvando Filemon, não, irmãos. Ele não está dando glórias a Filemon. Ele está dizendo glórias a Deus pelo que você tem sido, Filemon. Porque isso não vem de você. Você é crente no Senhor e você ama a igreja, irmãos. Quando nós sempre vemos defeito nos outros, irmãos, e com isso o criticamos sem misericórdia, é uma grande evidência. Isso é uma grande evidência de que nós temos uma visão muito elevada de nós mesmos. Contudo, queridos, quando nós estamos atentos às virtudes e aos frutos de Deus na vida de nossos irmãos, eu estou tendo uma visão elevada do Deus que trabalha tanto em mim quanto no meu irmão. Isso é aplicado para o casamento, irmãos. Quando eu sempre vejo o defeito do meu cônjuge, eu tenho uma visão muito elevada de mim mesmo. Mas olhe porque Deus está fazendo na vida sua e na vida dele. E você terá motivos de louvor a Deus por aquilo que Deus faz. Reconhecer isso, irmãos, reconhecer isso aos nossos irmãos, cria um ambiente de glorificação ao Senhor. Gera um relacionamento marcado pela sinceridade completa. E por que sinceridade completa, irmãos? Porque sinceridade não é apenas para a gente falar mal, não. Às vezes o cara fala assim, eu sou sincero. Aí o cara, ele diz que é sincero porque ele fala na lata, ele critica, ele fala mal. Eu sou sincero, não falo pelas costas. Mas sinceridade não é só isso. Sinceridade tem a ver com a verdade. É quando você também glorifica a Deus por aquilo que Deus tem feito de bom na vida daquela pessoa, você está sendo sincero. Você está fazendo com que o relacionamento seja permeado pela glorificação ao Senhor e com sinceridade, irmãos. É isso que Paulo faz aqui, irmãos, para começar a resolver a questão. Mas como eu falei, irmãos, ele não faz aqui como uma preparação de terreno, como quem quer amansar a fera, desarmar Filemon para poder começar a argumentação, não. Essa aqui é a prática do apóstolo Paulo. Pegue todas as epístolas do apóstolo Paulo, com exceção de Gálatas, que ele começa, como a gente fala aqui no Nordeste, dando voadora na igreja. Da maneira como a igreja estava lidando com o evangelho. Mas pega qualquer outra epístola, o apóstolo Paulo, ele louva a Deus por aquela igreja. Até mesmo Corinto, irmãos. A igreja de Corinto, ele louva a Deus por aquela igreja. A prática de louvar a Deus pelo que Deus faz nos nossos irmãos e queridos deveria ser algo comum em nós. Reconheça aos seus irmãos a obra de Deus neles. Elogie-os de forma que Deus seja glorificado. Não de forma que a pessoa seja glorificada. Não de forma que o ego da pessoa se enche em vaidade. Mas que Deus seja glorificado. Tome cuidado para que não seja como uma bajulação, mas sim como uma doxologia ao Senhor. Além disso, irmãos, o apóstolo Paulo, além de louvar a Deus pela vida de Filemon e destacar aquilo que Deus tem feito na vida dele, resumido aqui em duas coisas, amor e fé, ele também, irmãos, ora em favor de Filemon. E o interessante, irmãos, é que ele ora em favor de Filemon por aquilo que ele iria passar. Ele diz, Filemon, você ama os irmãos em Cristo. Só que deixa eu fazer uma oração. Eu estou orando para que Deus aumente o seu amor ainda mais pelos santos. Porque você vai enfrentar agora uma coisa que vai exigir muito amor. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo está orando em favor de Filemon pela luta que Filemon vai passar, queridos. Paulo ora por Filemon naquilo que ele precisava exercitar, amor. E veja que interessante, irmãos. Uma marca de Filemon, ao ponto de Paulo glorificar a Deus, era o amor. Filemon, você ama a igreja. Mas ele fala, eu vou orar para que você ainda ame mais. Porque está indo diante de você um homem que lhe ofendeu. E você precisará amá-lo. Você precisará demonstrar amor. Ele já exercitava esse amor, irmãos, mas ele precisava fortalecer para uma aprovação ainda maior. Porque mesmo o homem mais piedoso, irmãos, mesmo o homem mais piedoso que você conheça, ele necessita das orações de seus irmãos em seu favor, enquanto viver nesse mundo, a fim de que Deus lhe conceda não só a perseverança final, mas o progresso
diário. Por isso, irmãos, nós somos rápidos em nos inflarmos e alimentarmos ira contra as fraquezas dos nossos irmãos. A gente facilmente pensa, fulano é assim, como isso me causa um incômodo. E a gente alimenta ira, alimenta incômodo por causa do jeito do nosso irmão ou por causa de algo que pode ser até mesmo pecaminoso nele. Mas, irmãos, antes de alimentarmos uma ira contra ele, alimentemos uma oração. Alimentemos uma oração. A oração, irmão, será usada por Deus para trabalhar em nós e refreando o pecado da soberba em nós, e será um canal, sem dúvida, irmãos, para abençoar aqueles irmãos em favor de quem nós oramos. Pratique isso, crente. Pratique isso em sua família, pratique isso em sua igreja. Quando você se sentir tentado a encher o seu coração de crítica, de ira contra o irmão, contra suas fraquezas, pegue toda aquela pegada de ar, coloque-se de joelho e ore. Ore pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu irmão em Cristo, em favor exatamente daquilo que está colocado diante de você. Uma oração como: Senhor, eu e meu irmão fulano de tal somos fracos e não sabemos lidar com os nossos relacionamentos. Por isso, por favor, ajuda-nos em tal e tal fraqueza dele e ajuda-me também nas minhas fraquezas. Que nós dois glorifiquemos ao Senhor. Essa é a nossa oração, irmãos. O apóstolo Paulo faz exatamente isso. Nós veremos, irmãos, que Deus ele responderá a essa oração que nós fizermos. Como Deus respondeu, como nós vamos ver o que Deus fez com o apóstolo, por meio do apóstolo Paulo na Epístola a Filemão. Agora, queridos, versículo 8 a 14, os primeiros argumentos propriamente dito. O apóstolo aqui, irmãos, nessa carta, ele vai trazer 13 argumentos, o que eu juntei em alguns apelos, né, 6 apelos, se eu não me engano ao todo, 6 ou 7 apelos, em favor de Onésimo, para que Filemão recebesse Onésimo. Ele usa aqui 6 argumentos encharcados do Evangelho para que Filemão perdoe Onésimo e o receba de volta. Nós veremos, irmãos, um por um. Agora pela manhã, além dessa introdução, nós vamos ver apenas os 2 primeiros argumentos e à noite nós veremos os 4 últimos argumentos do apóstolo Paulo em favor dessa situação. Primeiro, irmãos, veja o versículo 8 a 14. Pois bem, ainda que eu sinta plenamente liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para que, em teu lugar, me servi nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele apela para Filemão no que nós poderíamos chamar de primeiro apelo de apelo ao amor. Ele apela ao amor. Uma coisa que deve ser deixada clara, irmãos, nesse texto aqui, é que não é que Paulo não pudesse ordenar ou não fosse devido fazê-lo. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Porque eu já vi um certo oficial pegar esse texto aqui, um presbítero, e dizer que o amor e a lei são diferentes um do outro, por isso que o apóstolo Paulo apelou para o amor e não para a lei. Né? Como se o amor e lei fossem coisas antagônicas. O apóstolo Paulo aqui, não, irmão, não está nos ensinando sobre isso. Até porque o apóstolo Paulo fala em muitos outros textos, como Romanos capítulo 13, que quando você ama, você cumpre a lei. E quem obedece a lei está amando. Então não há separação entre lei e amor. O que o apóstolo Paulo está querendo aqui, irmãos, é mostrar o aspecto da sinceridade e da ação livre de Filemão para fazer o que deve ser feito. Paulo está, na verdade, irmãos, pressupondo que ele poderia fazer. Ele diz, eu sou apóstolo e estou precisando de Onésimo para a pregação do evangelho. Eu poderia dizer, Filemão, dá-me Onésimo, concede-me Onésimo, mas eu não quero fazer isso, porque eu quero apelar para o amor, para que isso venha de ti de uma forma livre, irmãos. O que o apóstolo está querendo dizer, irmãos, aqui, é que ele queria que a obediência de Filemão fosse mais que externa. Ele queria que a obediência de Filemão fosse verdadeiramente obediência,
fosse uma obediência externa com a manifestação de um amor interno e volitivo, um amor livre, um amor sem constrangimento, uma obediência motivada pelo amor. A verdadeira obediência, irmãos, e o amor são inseparáveis. É possível obedecer externamente sem ter o amor verdadeiro por motivação, mas isso é uma obediência parcial, é uma obediência incompleta. Em certo aspecto, irmãos, a obediência verdadeira, ela deve ser livre e alegre, como Thomas Watson falou, senão ela seria penitência. Os hipócritas obedecem a Deus, ele diz, de má vontade e contra a sua vontade, e fazem o bem, mas não de bom grado. E aqui, irmãos, o que o apóstolo Paulo está querendo em Filemão é exatamente a linha que divide a hipocrisia da verdadeira obediência. A verdadeira obediência, ela é externa, mas com motivação interna. A falsa obediência, ela é externa, ela faz, mas ela faz de má vontade, ela faz sem amor, ela faz sem desejo de abnegar-se. A obediência, irmãos, ela sempre deve ser misturada com amor. O amor, queridos, é o fogo no qual queima a oferta da obediência, que torna o cheiro da obediência agradável a Deus, a despeito da imperfeição da obediência. A nossa obediência, irmãos, nunca é perfeita. Nós somos aceitos em Cristo e por causa de Cristo. E quando a nossa obediência é misturada com sinceridade e amor, ela se torna como uma oferta que é dedicada ao Senhor, um cheiro agradável a Ele. Os únicos sacrifícios, irmãos, que agradam a Deus são aqueles que são oferecidos espontaneamente. No constrangimento, não há oportunidade de se mostrar a vontade generosa. A obrigação, irmãos, seria motivo suficiente para Filemão obedecer. Mas quando a obediência é misturada com amor, ela é mais excelente. E é isso que o apóstolo Paulo queria. Ele não resolveria a questão simplesmente apelando, faça. Mas ele quer o coração de Filemão. Ele quer o coração de Onésimo. Ele quer tudo aquilo resolvido. E não simplesmente externamente resolvido. Paulo fala, irmãos, eu apelo ao amor para que a bondade que expressares seja de livre vontade e não por constrangimento. Esse é o ponto, irmãos. Paulo diz, eu até quis conservá-lo comigo, porque ele me seria útil aqui na prisão, mas eu não quis constranger você a abrir mão dele. Por isso eu peço, Filemão, por amor, concede-me Onésimo para servir-me enquanto eu estou em algemas. Como eu já enfatizei, irmãos, a obediência cristã, ela é amorosa. Contudo, cuidado, queridos. Cuidado para não distorcer essa verdade e criar a seguinte desculpa para não obedecer. Eu não estou sentindo amor, logo eu não vou obedecer. Essa é uma tentação muito tênue, irmãos. Porque a palavra de Deus diz, obedeça. Mas diz, não obedeça externamente, simplesmente. Obedeça de todo o coração. E aí, como é que a gente resolve isso? Ao invés de a gente buscar obedecer de todo o coração, chorar, se humilhar, jejuar, clamar ao Senhor, me dá, Senhor, um coração que esteja caminhando com a obediência. Aí nós utilizamos esse princípio para falar assim, bom, se tem que estar com o amor, se tem que estar com os meus afetos, e eu não estou com isso, logo eu não vou obedecer. É melhor não obedecer do que obedecer hipocritamente. Terrível argumento. Terrível raciocínio, irmãos. O ponto aqui, queridos, não é esse. Deus não te chama para sentir e depois obedecer, como se a obediência a Ele, a sua obediência a Ele, fosse relativa e dependente do nosso sentimento, irmãos. Deus te chama para crer no que Ele diz e obedecer sentindo e sentir obedecendo. Nós buscamos as duas coisas, irmãos. Se não há o afeto envolvido, se não há as afeições, o sentimento, o amor envolvido, que você caia de joelho clamando, Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer. E eu posso fazer externamente, mas eu quero fazer com todo o coração. Dá-me o que eu estou pedindo, levanta-te e vai fazer. Pastor, Senhor, eu ainda não estou sentindo. Ajoelha-te de novo e clama, e clama, e clama. Só não use isso como argumento para não obedecer, irmãos. O texto nos mostra outra coisa também, queridos, bem prática. Bem prática. Bem do nosso dia a dia. Cuidado para não ser aquilo que nós costumamos chamar de sem noção. É uma outra expressão que a gente usa na nossa língua vulgar. Cuidado para não ser sem noção, irmãos. Fazer os outros fazerem algo por constrangimento. Se esperamos, irmãos, colher frutos maduros vindos de nossos irmãos,
não os constranjamos. E aqui você sabe, irmãos, o que é constrangimento. O que é constranger alguém a fazer algo e você automaticamente colocar o selo de sem noção. Não faça dessa forma, irmãos. O fruto ele vai ser colhido quando ele é de livre vontade, quando ele é por amor, sem constrangimento. Para nós, os líderes da igreja, presbíteros, docentes e regentes e diáconos, que ordenemos o que convém, o apóstolo fala. Pois bem, versículo 8, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Aqui, irmãos, o tema distorce um pouco, essa aplicação distorce um pouco do que nós estamos vendo, mas é um princípio que é importante aqui, à luz dessa questão do constrangimento. Porque o apóstolo Paulo nos mostra um princípio para os presbíteros. É ordenar o que convém, não ordenar o que não convém. Os presbíteros e os diáconos não podem chegar para a igreja. A igreja, pegue todos os seus bens e nos dê. Pegue todos os seus bens e invista em um terreno que a igreja vai comprar. Doe o seu carro, bota aqui a chave que você vai ganhar um tesouro no céu. Não. É essa lógica dos ímpios que fazem dessa forma. Mas ordenar o que convém. O que a palavra de Deus diz que tem que ser ordenado? Os presbíteros devem ordenar. E se eles não ordenarem, eles estão em pecado. Então é ordenar o que convém. Como Calvino fala. Ao acrescentar isso, sua intenção é mostrar que os mestres não têm poder de ordenar o que bem desejam. A sua autoridade está confinada dentro dos limites da conveniência da palavra. A igreja, irmãos, deve se deixar guiar pelos pastores quando eles conduzem dessa forma. Livre amor, obediência sincera, sem constrangimento, irmãos. O segundo argumento, querido apóstolo Paulo, o segundo apelo, é o apelo à fé salvadora. Veja, por favor, o versículo 15 e 16. O apóstolo Paulo diz: pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Irmãos, agora o apóstolo Paulo, ele reconhece, ele apela para a fé salvadora. Mas ele faz isso, irmãos, reconhecendo que Onésimo fugiu. E por isso ele é culpado. Veja, ele diz, ele foi afastado de ti temporariamente. A carta, irmãos, é exatamente um reconhecimento de que Onésimo fugiu. Pois se Onésimo não fosse culpado, ela não seria necessária. E aqui nós veremos esse princípio mais lá na frente, irmão, mas deixa eu já adiantar aqui. Aqui o apóstolo Paulo, irmãos, não está lidando com relacionamento como alguns em nossos dias querem lidar. O apóstolo Paulo não está distorcendo a realidade. Não, Filemão, veja, Onésimo não fugiu, ele se perdeu. Não, Filemão, ele não está distorcendo a realidade, irmãos. Ele não está negando a questão. Ele está dizendo, ele fugiu. Ele foi afastado de ti. Essa carta é para resolver esse problema. Mas eu quero apelar para mais um argumento, ele diz. Ele foi afastar de ti. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está mostrando, interpretando a providência de Deus. Como que a providência de Deus está lidando com aquela questão. Ele diz, ele veio a ser afastado de ti. Percebe, irmãos, que a linguagem aqui que o apóstolo Paulo usa é no passivo. Ele não simplesmente falou, ele fugiu. Ele reconhece que Onésimo estava fora da presença de Filemão, porque fugiu, mas ele interpreta da seguinte forma, ele foi afastado de ti. Com que finalidade? Para que ele agora fosse recebido como irmão em Cristo. Para que agora ele tivesse a fé salvadora. A força desse apelo, irmãos, reside no seguinte raciocínio. Todo o erro, todo o pecado de Onésimo, a despeito desse pecado, Deus usou para atingir um fim bom. Veja o fim bom que isso trouxe. Agora ele é nosso irmão em Cristo. Ele é mais do que um escravo. Ele é nosso irmão. Receba-o então, pois ele agora pertence à nossa família, a família da fé. Esse é o argumento dele, irmãos. É o argumento que ele usa aqui interpretando a providência. Queridos, a nossa ira, ela deve ser sempre amenizada e apaziguada ao vermos que as coisas feitas maliciosamente foram praticadas para servir a diferentes fins, segundo os propósitos do Senhor. No nosso relacionamento, irmãos, isso é um princípio muito importante. Não precisamos simplesmente ver a questão em si, porque se nós olharmos a questão em si que foi feita contra nós, nós sempre teremos motivo para nos levantar querendo justiça. Isso foi feito contra mim, eu quero justiça.
É claro, como nós veremos, irmãos, envolve o aspecto da restituição, nós veremos isso à noite, mas o ponto não é esse, irmãos. O ponto que o apóstolo Paulo está querendo mostrar para Filemão, antes de apelar para a restituição que ele vai apelar, antes de apelar para a justiça, ele está falando, Filemão, não esqueça que tudo isso que aconteceu entre você e Onésimo, que o pecado de Onésimo, o Senhor usou para um bem. Agora Onésimo pertence à família da fé. Os eleitos, irmãos, na verdade, um exemplo disso, antes nós vemos esse segundo ponto, veja, por exemplo, José, irmãos. Os irmãos de José pecaram contra ele. Os irmãos de José, inveja de José, e José também não era um santinho, José tinha gosto e prazer em provocar isso neles, não era maduro e não lidava com as coisas que ele recebia de sonhos, etc. Os irmãos de José venderam ele, escravizaram ele. Ele sofreu sofrimento atrás de sofrimento, passou mais da metade da sua vida longe do seu pai amado. Será que os irmãos de José fizeram coisa ruim contra José? Muito ruim. Basta olhar como estava o coração de José quando ele reviu seu pai, reencontrou seu pai. Eles choraram por tempos e tempos, um abraçado no ombro do outro. Eles fizeram muito mal. Mas quando chega no final de Gênesis, capítulo 50, quando os irmãos de José, mentindo, querem escapar de alguma justiça que José pudesse fazer após a morte de Jacó, José fala para eles, por que vocês estão dilacerando mais ainda meu coração? Vocês não precisam mentir, dizendo que meu pai pediu para eu perdoar vocês. Eu já os perdoei. Sabe por quê? Porque vocês intentaram o mal contra mim. Vocês pecaram contra mim. Mas Deus soberanamente, enquanto vocês intentavam o mal, Ele intentou o bem. E com isso Ele é glorificado. Com isso agora todo o povo de Deus pode estar sendo salvo, porque Deus me colocou na posição do Egito. E eu não estaria aqui se eu não tivesse passado por tudo isso que eu passei na providência do Senhor. Olhar a providência do Senhor, irmãos, acalma o coração na maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos. E ainda, queridos, os eleitos de Deus são às vezes conduzidos à salvação de formas incríveis, contra todas as expectativas gerais, por inúmeros meios e através de infindos labirintos. Você vê como que foi que Onésimo chegou à salvação? Dessa forma. Mas isso aqui, irmãos, é importante, é claro, isso aqui não é a aprovação do erro pelos bons resultados. Isso aqui, veja, irmãos, o apóstolo Paulo está falando uma coisa que aconteceu. Ele está interpretando uma coisa que aconteceu. Ele não está simplesmente dizendo, essa é a norma. A norma, irmãos, é Onésimo não deveria ter fugido e dado prejuízo a Filemão. Essa é a norma. Mas visto que ele fugiu, Deus graciosamente operou a salvação de Onésimo nesse contexto. Paulo não está legitimando os meios pecaminosos para obter fins piedosos. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Um exemplo que é o mais comum no nosso meio evangélico. A palavra de Deus claramente fala assim, crente não pode se unir em pacto marital com ímpio. Isso implica, irmãos, que se o namoro, o que a gente chama de namoro, ou noivado, é para o casamento, você não deve nem iniciar um relacionamento com um ímpio, um romanista ou qualquer que seja, se não professar a fé verdadeira, a fé reformada. Mas o que é que as pessoas fizeram? Mas eu conheço alguém que começou um relacionamento com um ímpio e esse ímpio se converteu. Logo, não tem problema se relacionar com o ímpio, porque Deus vai converter os ímpios. Como eu sempre falei para vocês, irmãos, mostre-me um caso que isso deu certo, que eu mostro 1000, que as pessoas estão sofrendo até agora com dores por terem pecado e desobedecido ao Senhor. Mas essa é uma forma como as pessoas usam a providência, irmãos, porque deu certo, porque o Senhor converteu, logo está livre, nós podemos nos relacionar dessa forma. Não, irmãos, o apóstolo Paulo não está fazendo isso. O apóstolo Paulo está mostrando, Filemão, Onésimo, a fé foi gerada em Filemão por causa dessa situação. Ele errou. Nós estamos tentando resolver essa questão. Mas apazigua o teu coração em olhar o que Deus fez, trazendo ele à fé salvadora. Até aqui, irmãos, a primeira parte da exposição. À noite nós veremos os demais apelos e a conclusão dessa história. Oremos, queridos. Senhor Deus, o nosso coração, Pai, não sabe lidar com os argumentos, ou melhor, com os relacionamentos. O nosso coração, Pai, aprende coisas e princípios da Tua palavra, mas na hora de nós executarmos, Senhor, parece que eles são silenciados. Ou quando não silenciados, estão ali diante de nós, mas nós o amordaçamos, Senhor. Não permitimos, Pai, que a Tua palavra nos afete.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. De que nós aprendemos sobre relacionamentos aqui, Pai, em qualquer que seja o nível deles, quer seja de irmão com irmão, irmão em Cristo com outro irmão em Cristo, quer seja dos presbíteros com a igreja, da igreja com os presbíteros, dos presbíteros entre si, de patrões e empregados, empregados e patrões, qualquer que seja, Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos para a Tua glória nos nossos relacionamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.